Ok, Instagram, ok, YouTube, ok, Facebook e agora o nosso Anchor, que é o nosso podcast. Gente, hoje, ao som de Madonna, que tá cantando Fever, porque eu vou falar de lábios, sexta-feira de carnaval, as pessoas ficam já pensando muitas coisas legais. E aí eu decidi falar sobre isso porque eu vi coisas no consultório essa semana que eu não podia deixar passar em branco. Portanto, a gente está aqui hoje no YouTube, no Facebook, no Instagram e agora a gente está no nosso podcast aqui ao vivo, no Anchor, que você pode escutar no nosso Spotify. Zeneide Lourenço, muito bom, que bom estar aí. Jane Cavalcante, Douglas Ferreira, todo mundo aqui ao som de Madonna. Fever é uma música dos anos 50 da Peggy Lee que a Madonna regravou lá pelos anos 80, 90 e eu adoro. Sou Múcio Porto, cirurgião plástico em Brasília e Dubai, e eu adoro falar o que eu faço, e eu adoro fazer o que eu faço, né? Douglas Ferreira, Tati Morena, Manuela Decanato, doutora Estela, bem-vindos a todos e todas. Muito bem, gente, pra gente falar sobre lifting de lábio, a gente vai ter que tirar a Madonna. Eu sou geração anos 80, eu adoro a Madonna, mas eu vou ter que tirar Madonna, muito bem, porque senão não dá pra gente falar com a Madonna. Muito bem. É isso aí, pessoal. Eu vou falar sobre lifting de lábio. Para vocês que estão aqui me ouvindo, que tanto me honram. Sabe por que eu vou falar sobre isso hoje? Porque essa semana eu recebi, todo mundo sabe, eu sou cirurgião plástico, né? Como eu falei, aqui em Brasília e lá em Dubai. E essa semana eu recebi 2 casos. Gente, a gente está tendo um problema no Brasil. 2 casos que foram operados por não médicos para um tal de lifting de lábio. Prometeram para essas moças diminuir e melhorar a estética do lábio, fazendo um pequeno cortezinho aqui no lábio para melhorar o aspecto da boca. O problema, gente, é que eu não sei o que está acontecendo, mas as pessoas de repente resolveram fazer tudo, de todas as áreas, e nem sempre com uma formação legal. E olha, gente, foram umas tragédias. Uma boca torta, um nariz não sei o quê, uma cicatriz horrível. E puxa vida, nós cirurgiões plásticos, a gente é formado para isso. A gente não é melhor que ninguém, a gente erra, a gente tem os nossos problemas. Mas são 6 anos de medicina, 6 anos de residência em cirurgia plástica e a gente lida com estética, com retalho, com proporções, com essa coisa toda. Então, numa semana, aqui em Brasília, 2 casos trágicos de cirurgia estética de lábio superior, eu falei, preciso falar. Eu aqui, gente, eu não sou dono do mundo, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não estou aqui para dar bronca em ninguém, eu só estou aqui para falar para vocês sobre uma técnica específica que nós, cirurgiões plásticos, somos, sim, formados para fazer e as pessoas gostam, porque quando bem indicado, o negócio fica muito legal. E afinal de contas, o que é? Isso é o tal do lifting de lábio, gente, é um procedimento que a gente faz para a estética do lábio, principalmente o lábio superior. Muito bem. Esse que vos fala, vocês estão vendo, a gente tem. O que é o lábio? Pelo amor de Deus, parece incrível, mas às vezes existem dúvidas. Lábio superior é essa parte de cima. E quando a gente fala lábio, a gente pode estar falando da parte da mucosa, que é o vermelho que passa o batom, e a parte da pele. Muito bem, gente, o tal do lifting de lábio, ok Anchor, ok Instagram, Facebook e YouTube, o lifting de lábio ele vai ser usado para levantar essa região que é o lábio superior. Do inglês britânico, todo mundo que me acompanha sabe, a gente tem várias lives aqui no nosso Instagram, no Facebook, no YouTube e agora no podcast também do Dr. MPcast, lá no Spotify e no nosso site que é o www.mucioporto.com.br. A gente tem várias lives lá, várias falas e a palavra lifting, ela se repete em várias coisas. Lifting, do inglês britânico, significa levantamento, to lift. Então, a gente faz lifting de face, lifting de lábio, lifting de queixo, lifting de mama, lifting de coxa, lifting de braço, lifting. A gravidade leva para baixo, cirurgião plástico leva para cima. Isso é o lifting. Muito bem, gente. Então, no lifting de lábio, o objetivo principal é diminuir, olha só que interessante, que bobo, que simples, diminuir a distância entre o nariz e a boca. Ponto. Simples, é isso aí. A questão é que a gente tem uma série de coisinhas que a gente precisa deixar aqui claro. Nada mais comum hoje em dia, aqui em Brasília e lá em Dubai, o mundo inteiro, é preenchimento de boca. Muito bem. Quem de vocês aí nunca viu alguém que fez um aumento de lábios, ou mesmo vocês que já fizeram? E o objetivo e a proposta é delinear os lábios, deixá-los mais legais, mais proporcionais.
Por quê? Gente, toda vez que a gente mexe na estética do rosto, a gente tem regras. Não é só você olhar e falar, acho que não sei o quê. A gente é preparado para isso. Existem regras, terços no nosso rosto. E no terço inferior é onde a gente tem a boca e o queixo. Muito bem, e esses terços, eles falam sobre harmonia, que aí vem aquela coisa da beleza, do aspecto legal da face de cada um de nós. Ninguém tem que ser igual a ninguém, mas quando eu vou abordar a sua face, eu tenho que usar dessas regras para que eu tenha um primeiro insight sobre o que eu posso fazer. E o lifting de lábio entra nessa. Toda vez que você tem uma quebra desse equilíbrio dos 3 terços, onde o lábio ele está desfocado dessa harmonia, a gente vai analisar. Primeira coisa, eu tenho uma boca, um lábio, a mucosa fina, aí eu vou fazer um preenchimento. Eu posso ter linhas de lábio, que a gente chama de códigos de barra, que aí a gente vai fazer alguns micro preenchimentos, lasers e outras coisas. Ou eu tenho um aumento da distância do nariz e do lábio. Muito bem, então vamos lá. Eu sinto muito no nosso Spotify, obviamente não vai poder ver, mas eu vou falar para que a gente possa imaginar e visualizar. Gente, isso aqui é uma boca. Olha aqui. Tô vendo que todo mundo tá vendo, né? YouTube, Facebook, Instagram, todo mundo tá lá. Vocês estão vendo que coisa graciosa. O professor Pitangui falava muito isso, eu adoro essa palavra, essa expressão. É gracioso, porque eu tô vendo o nariz, eu tô vendo aqui o desenho de um lábio, evidentemente é uma moça jovem, e uma distância aceitável entre o nariz e a boca. Não dá para a gente dividir 7 bilhões, aliás, agora somos 8 bilhões de pessoas no mundo inteiro, em regras. Mas a gente usa, de um modo geral, que essa distância entre o lábio, o arco de Cupido e o nariz é em torno de 1 centímetro, 1,2, 1,3. Mas veja bem, isso depende de uma avaliação global da face. Existem homens, existem mulheres, aliás, hoje a gente fala rostos masculinos, rostos femininos, mulheres, homens com rostos mais longos, mais achatados, então há diferença. Por isso, essa medida não é uma coisa assim muito estática. Mas quando você olha para uma moça que nem essa aqui, você vê o nariz e próximo da boca, então é um conjunto muito legal. O que acontece, gente, é que com o passar do tempo, a gente tem, e da genética, a gente tem, de um modo geral, isso aqui. Vocês estão vendo a diferença? Olha como tá longa. Tá vendo a diferença que é daquela outra foto? A distância entre o nariz e a boca tá bem maior. O que parece isso? Parece que a pessoa está derretendo. Essa semana eu atendi uma moça no consultório, ela falou isso, é muito engraçado. Doutor, eu estou derretendo. O nosso colágeno ele estica, a gente perde fibra elástica, o colágeno ele passa por uma série de alterações, então é isso mesmo, as peles esticam. E como a gente fala, vocês estão vendo aqui o tanto que eu estou falando, blá, 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 blá. Então é lógico que a tendência da pele do meu lábio superior é de esticar. Portanto, a gente, todos nós, temos uma tendência de ter esse alongamento. Quantos centímetros tem aqui? Não interessa. Até porque eu não estou vendo o rosto como um todo, eu não posso só medir isso aqui. Eu preciso ter toda essa avaliação de um rosto para aí sim usar essa medida que é de 1,3 mais ou menos, que se considera um negócio bacana. E é mais ou menos em cima disso que a gente vai trabalhar. Então, gente, o lifting de lábio ele vai tender, de um modo geral, sair de uma situação parecida com essa para uma situação um pouco parecida com essa aqui, não é? Que é mais legal. A questão é que aí vem várias coisinhas. Primeiro, por exemplo, será que eu preciso realmente diminuir essa distância? Por quê? Porque essa distância a gente diminui. A gente tem algumas tecnologias, como por exemplo o Ultraformer 3, que é uma tecnologia que retrai pele, que condensa colágeno, então é meio que encurta a pele, mas não substitui uma retirada de pele. Então quando eu falo em lifting de lábio, eu estou falando em cirurgia, eu estou falando em cortar, estou falando de anestesia local, não precisa ser uma anestesia geral, não precisa ser hospital, mas é um procedimento um pouco mais invasivo. Então, em alguns casos, nem sempre eu preciso fazer o tal do lifting. Se eu não vou cortar aqui, próximo do nariz,
para levantar, para levar essa pele para cima, eu posso, por exemplo, em alguns casos, aumentar a mucosa, alongar a mucosa qualquer com preenchedores. É ou não é? Lá no professor Pitangui, quando eu fiz a residência, existia uma técnica que ainda a gente usa, que chama-se bardotização. Era muito usado nos anos 60 e 70 por causa da Brigitte Bardot, que era uma boca linda, era um símbolo sexual daquela época, dos anos 60. E o professor Pitangui desenvolveu essa técnica. A bardotização, a gente corta, naquela época a gente não tinha, e a gente, porque eu não sou dessa época, eu comecei nos anos 80 e 90, isso é anos 60. Então naquela época não tinha os preenchedores, não tinha enxerto de gordura, então o que se fazia para diminuir essa distância e everter a boca era essa tal de bardotização, que nada mais é que cortar aqui na borda da mucosa do vermelho, aí tirava a pele e descolava a mucosa e essa mucosa ficava mais aparente, tipo boca da Brigitte Bardot. Isso aí, com a evolução, foi perdendo terreno. Mas pasmem, gente, tem gente que a gente faz preenchimento, porque aqui eu estou falando, de repente eu não quero fazer o lifting de lábio, muito bem, eu quero usar preenchedores e às vezes funciona. Então eu vou fazer o preenchedor aqui no bigode, no arco de cupido, para everter a mucosa, para dar um desenho legal daquele arco de cupido, que é esse M. Aliás, as pessoas têm horror de falar em boca, porque todo mundo acha que tem que ficar um bico de pato. Não é isso. Os preenchimentos que a gente faz nas bordas dos lábios, eles são para definição, não exatamente para aumento. É igual prótese de mama. Falar em prótese no peito de alguém não significa aquela bola da Pamela Anderson, que é linda, tudo bem. Mas a gente está falando de desenho, de forma, de colo, mais do que só volume. Então preenchedor de borda de boca, gente, não significa que você vai ficar bicuda ou bicudo, porque a gente está fazendo muito em homens também. Significa que a gente vai definir a borda do seu lábio. Eu já até fiz na minha boca uns 2 anos atrás. Minhas filhas falaram, credo, vai ficar com bico de pato. Eu falei, deixa comigo, não ficará de bico de pato. Mas minha boca estava ficando assim, fininha. Nada impede a gente fazer um pouquinho. Cada vez mais os homens estão fazendo. Mas o negócio, gente, é que aí a técnica mais simples para melhorar o aspecto da boca, dos lábios, é então um preenchimento. Você vai lá, todo mundo está fazendo, muito bem. O problema é que às vezes você, por exemplo, não consegue virar a mucosa, principalmente dos lados do lábio, para fora. Por uma série de razões de anatomia. Então, gente, em 2023, olha que interessante, a gente pode sim, ainda, fazer essa técnica antiguinha lá do professor Pitangui, que é a bardotização, para tirar só nas laterais, aqui do lábio superior, pele logo acima da mucosa, a mucosa vermelha. Não estou falando da pele do nariz, não. Eu estou falando aqui próximo da borda do lábio, na borda da mucosa. A gente faz com uma anestesia local, a gente corta aquela mucosa, a pele, entre a pele e a mucosa e everte, quer dizer, vira a mucosa para fora. Fica muito legal. Mas tem pacientes que não dá. Não dá. Tem uma distância real. Olha esse negócio aqui. Como que você vai melhorar essa boca dessa moça aqui? Isso é foto de internet, gente, não é foto de paciente. Eu escolhi assim por acaso para a gente ilustrar. Como é que você vai melhorar essa boca só com preenchimento? Sabe o que vai acontecer? Quando a distância é longa e você tem esse aspecto de derretimento do rosto, se você bota um peso, porque o preenchedor de algum modo é peso, sabe o que vai acontecer? Vai piorar. Porque é aí que a boca vai ficar horrível, vai ficar ridículo. Aí então, gente, entra o tal do lifting de lábio. Vocês entenderam? O lifting de lábio é basicamente isso, diminuir a distância entre a base do nariz e a boca ou lábio superior. Isso é uma técnica muito simples, pelo menos nas nossas mãos de cirurgiões plásticos. A gente está vendo horrores por aí. Eu peguei, por exemplo, essa foto de da internet. Não é um cirurgião plástico. Olha que horror. Perdão, estou falando mal, mas não é assim que fica. A anatomia do nariz, ela não é assim tão reta. Tem nuances. Deus sabe o que fez. Existem diferenças. Você não corta.
Fica pobre um resultado desse. Vocês estão vendo? Você acha que tem condição? Não tem condição. Me perdoa, mas, gente, eu não sou melhor que ninguém. É uma coisa meio complicada a gente falar essas coisas aqui. Mas eu tô falando porque a gente está vivendo um problema de saúde pública. Sinceramente, as autoridades elas têm que fazer alguma coisa. Porque tem nego aí fazendo tudo. Tudo. Outro dia eu peguei uma farmacêutica, fez uma plástica de orelha em abano numa paciente. Destruiu a orelha da moça e a gente vai ter que reconstruir. A moça está traumatizada. O que está acontecendo? Eu agora sou cirurgião plástico, vou fazer cálculo de prédio, eu vou fazer implante de dente. O que é que está acontecendo no mundo? É isso mesmo? Tá certo isso? Eu acho que não está certo. Mas enfim, então não é esse nível de grosseria em termos assim de resultados, de colocação. O lifting de lábio, olha gente, a gente não, olha aqui, é complicado. Eu sei que tem gente que está pensando, esse gostosão aí está falando que não erra. A gente erra sim, a gente tem dificuldade sim. Mas durante 6 anos de residência a gente vê muito anatomia, linha de força de tensão, descolamento de retalho, uso de enxertos, como é que você descola a pele da musculatura. As coisas são simples, mas não são. Você precisa ter essa noção, um background que vai te fazer ter um trabalho menos bom ou um pouco melhor. E mais ainda, gente, se você tiver uma complicação, se você faz procedimentos assim e não está na mão de alguém que tem realmente uma formação sólida e tiver uma complicação, você está frito. Porque as pessoas que têm uma formação sólida e têm complicação, a gente já tem dificuldades. Imagina se você não tem. Entende o que está acontecendo no Brasil, basicamente? É isso. Estão fazendo tudo de qualquer jeito, é grana, e aí complica e vai parar na mesa dos cirurgiões plásticos. E aí, pra gente, você fala, mas você não gosta? Bom, eu não gosto, porque eu estou vendo pessoas que estão sofrendo de um modo desnecessário. Porque elas são levadas por uma fala fácil de que a coisa é simples e, portanto, venha, vamos fazer. Cuidado, gente. Cuidado. Não seja cúmplice. Então, o lifting de lábio, ele é feito com toda a técnica. Não sou eu que inventei, isso é antiguíssimo. Professor Pitangui, centenas de grandes cirurgiões plásticos e cirurgiãs plásticas, inclusive tinha a Madame Noel em Paris nos anos 20. Anos 20. Esse negócio era 20 do século passado, há 100 anos atrás. Madame Noel já fazia isso. E simplesmente a gente obedece à anatomia do nariz. Não se faz. Esses 2 casos que eu vi essa semana eram cortes horrorosos, uma coisa reta, torta, pobre. A sorte é que cicatriz, de um jeito ou de outro, com o passar dos anos, elas vão se ajeitando. Mas para que se submeter a isso? Não é? Então existe uma técnica. O lift de lábio é muito simples, nas mãos de uma formação. Você corta exatamente na base da asa do nariz, existe uma anatomia, a gente chama de chifre de búfalo. Você tira, você mede o quanto de pele que você vai tirar, daí a gente descola a pele, eu isolo o músculo em torno dos lábios, que se chama orbicular da boca, porque eu vou levantar esse músculo, eu não vou só tirar a pele. Eu preciso descolar o músculo, plico esse músculo na base do nariz, que a gente tem músculozinhos, mas são muito frágeis, não serve para a gente costurar esse músculo, existe um tecido próprio para a gente fazer. E aí sim, com a pele descolada, eu vou elevar, marco o excesso e costuro. A costura não são esses pontos simples, horrorosos. Gente, outro dia, meu Deus, eu vi um lifting, uma plástica de face, que uma pessoa que não é médica, lá na cadeira dele, fez com uma anestesia local, um corte reto aqui. Onde é que a gente vai parar? Cadê as autoridades? Cadê as pessoas? Meu Deus, isso é exercício ilegal, isso é um trauma, é um horror, as pessoas vão ficar, eu vou falar pra você, vai atrás do que é o mais facinho, o mais simplinho, você vai ganhar uma cicatriz pro resto da vida. Não tem laser e grandes cirurgiões plásticos que desfaçam melecas. Vocês entenderam? A gente melhora, mas cuidado, minha querida, cuidado, meu querido. Se um cirurgião plástico habilitado já tem limitações e pode ter um resultado não tão legal, imagina quem não fez cirurgia plástica, é? O que você acha? Tá tudo bem, é isso mesmo? Vamos fazer isso? Vamos andar de avião, pilotar com um cara que é o quê? Que é remador de canoa? Sei não, viu? Sei não, o mundo tá louco, a gente tá vendo coisas assim que você pensa, puxa... Por um lado, sabe, se eu fosse uma pessoa assim, egoísta, egocêntrica e tal, eu ia adorar, porque realmente, infelizmente, a gente aumentou muito o número de atendimentos para socorrer essas pessoas.
Então, se eu for pensar no meu umbigo, eu não nem tinha que estar aqui falando nada, porque eu estou trabalhando mais, porque a gente está tendo esses problemas, que todos temos, mas são coisas que são grosseiras demais para serem aceitáveis. Só que eu acho que eu, como um profissional, eu acho que a gente tem que ter o uso da mídia para poder acender essa luz. Tome cuidado, hein? As coisas não são assim, procedimentinho estético, todo mundo fazendo. Muito, muito, muito cuidado, meu amor. Porque depois que você fizer uma coisa errada, num lugar errado, para ter uma série de complicações, em geral, elas não são corrigíveis. E você vai pagar um precinho maravilhoso de barato e pro resto da sua vida você está com problema, ok? Muito bem. Então, infelizmente, desculpa, eu preciso abrir isso aí, porque o lifting de lábio, eu escolhi esse tema hoje, numa sexta-feira de carnaval, pra gente estar alegre e tal, porque nessa semana eu vi 2 casos trágicos. Trágicos. Não foram feitos por médicos. Meu Deus, médico, 6 anos de faculdade, 6 anos de residência para virar um cirurgião plástico ou um cirurgião dermatológico. Existe, né? Enfim, ok, muito bem. Então é isso. Foram 2 casos que eu achei que foi uma pena. Graças a Deus, um deles a gente vai conseguir melhorar, a gente vai cortar de novo, eu vou colocar no lugar, a gente vai usar um laser de gás carbônico, vamos tentar minorar. O outro caso, a pessoa tirou pele, tirou muita asa do nariz, o nariz está torto, essas tragédias. A gente vai ter que fazer alguma reconstrução que eu ainda nem decidi exatamente. Mas enfim, gente, a chamada de hoje é isso. Feliz carnaval para todo mundo. O lifting de lábio é uma coisa muito legal, é feito com uma anestesia local no consultório, com alguém legal, assim, que realmente domine a técnica, para fazer um realinhamento do balanço, ou seja, do equilíbrio do seu rosto. A gente pode trabalhar a estética da boca com preenchimentos, isso é uma realidade. Alguns pacientes têm a pele aqui nas laterais muito para dentro, e os preenchidores não conseguem reverter, então a gente precisa tirar essa pele na borda, chama-se bardotização, por causa da Brigitte Bardot. Isso foi publicado pelo meu queridíssimo professor Ivo Pitangui, que Deus o tenha. Então é uma técnica consagrada que a gente faz muitas vezes até para melhorar o aspecto do preenchedor de lábio. E aí sim, quando a distância entre o nariz e a boca é longa suficientemente para dar aquele aspecto de derretimento, aí a gente faz o lifting de lábio. Mais uma vez, anestesia local, às vezes com uma sedação levinha mesmo, se for um paciente um pouco mais sensível, a gente infiltra o anestésico, a gente marca antes de anestesiar para não deformar. Muito cuidado para não deformar o nariz, eu quero só elevar o lábio, eu não quero te deixar com umas coisas assim que a gente tá vendo. Tem gente que tá virando Michael Jackson, sabe aquele nariz horroroso que o Michael morreu jurando que nunca operou? Eu não acredito, você acredita? Claro que não. Pois é, tem gente que está ficando deformado por uma técnica que não precisava, uma técnica simples. Portanto, gente, o lifting de lábio é isso. Técnica simples que vai trabalhar a sua estética facial e especialmente a estética labial. Não se faz exatamente só essa coisa de preenchimento. Existem alguns pacientes que os preenchimentos eles podem piorar. Portanto, a gente tem que tomar cuidado para não ficar uma coisa pesada e aquela boca que ao invés de everter, ela vai inverter. Portanto, a gente tem que ter uma avaliação personalizada. Não é, Sandra Medeiros? Adriana Lima, Janete Jaime, Bianca, Rosane Barros, querida aqui, Mozi Ramalho, minha R3, professor Pitangui, from USA. É ou não é, Mozi? A gente passa 12 anos fazendo residência de cirurgia plástica, vem camarada aí, faz curso não sei o que, tá lá cortando a boca dos outros, fazendo pálpebra, lipo de papada. Gente louca, e louca é o paciente que se submete. Você pergunta lá, você é cirurgião plástico? Não, tchau, querida. Tá, vai fazer um botox, mas agora não vem cortar. Entendeu? Porque às vezes não tem volta. No way, no back. Muito bem. Mel Courage, muito bem. Thank you so much for being here. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Marjorie Maluli, é isso mesmo, muito obrigado pelos comentários. Tem muita gente aqui falando e comentando. Pois é, Sueli Guimarães, minha querida, Vitória Lobo, minha amicíssima.
a Janete Lime, Byron, Carlos Schmidt, muita gente. É isso aí, gente. Então, ó, sou melhor que ninguém. Então, o meu papel aqui é falar do que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer. Acho que a gente tem um papel social aqui, um tipo de live que a gente tem que usar para despertar. Como eu falei, recebi uma orelha necrosada por alguém que não era médico, que fez uma plástica, né? Porque hoje em dia, assim, tá todo mundo fazendo plástica. Aquele negócio, senta lá na cadeira, na mesa de jantar, que eu vou levantar suas fuças. Senta não sei onde que eu vou pregar suas orelhas na cabeça. Essa é o que a gente chama de uma plástica. Acabou. O Brasil tá louco, de cabeça para baixo, e as pessoas ficaram malucas, se submetendo a coisas que não tem volta. Muito bem, estão falando aqui, o barato sai caro. É isso aí, garotos, muito bem. Muito obrigado pela presença. Essa live vai ficar aqui no nosso Instagram, vai ficar aqui no nosso Facebook, MPcast aqui no Spotify e aqui no nosso YouTube também. E é por isso que a gente vai parar. Claro que se você quiser mandar alguma dúvida, alguma coisa, fazer uma consulta online, é só entrar no nosso site, mucioporto.com.br. A gente tem o maior prazer em falar com vocês. Não sou melhor que ninguém. Não vem aí ninguém ficar falando, esse cara é um babaca. Nossa, vai me dizer que ele nunca errou. Já. Vai me dizer que ele nunca teve feito um resultado ruim. Já tive também. O professor Pitangui também teve. Nós somos humans. We are only humans. A questão que eu estou dizendo aqui é que pessoas sem formação, sem respaldo nenhum, sem moral, sem ética, estão aí cortando pessoas em nome de grana. Money, 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 money. Só isso. Muito bem, gente. Bom carnaval para vocês. Se vocês realmente quiserem alguma coisa, manda as perguntas que a gente vai responder. Eu e a Madonna, não é? Porque num sábado de carnaval é muito fever que tem que ter na nossa cabeça para aguentar esse mundo louco. E é isso, melhorem seu live com o lifting de lábio. Muito bem, gente, é isso aí. Tchau, YouTube, muito obrigado pela companhia. Tchau, Facebook, bom final de semana, bom carnaval, boa boca pra todo mundo. Tchau. E vocês aqui do Instagram, que é a minha maior mídia, obrigado, Carlos Schmidt, João Alfredo, meu sobrinho querido, muito obrigado por estarem aqui. Isso aí, gente, um pouco de bom senso não faz mal a ninguém. Feliz carnaval, tchau, beijo.